Olá, pessoal do Loinst, tudo bem? Eu sou a Caroline Moura, diretora acadêmica do Loinst, e eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Hoje, como convidada no nosso bate-papo, eu sou suspeita para falar dessa pessoa, confesso, porque além de uma baita advogada, é super amiga, sou fãzaça dela, então eu gostaria de apresentar para vocês a Tatiana Mello Guazelli. Ela é advogada associada no Pinheiro Neto Advogados, é bacharel em Direito pela PUC São Paulo, mestre em Direito Comercial pela USP, LLM pela Universidade de Chicago, atua com direito empresarial com foco em mercados financeiros e capitais, e fusões e aquisições. Tem mais alguma coisa, Tati, que eu esteja esquecendo? Que não é possível, minha filha. E sim, ela é nova, como você pode ver. Tati, muito obrigada por estar aqui comigo, por disponibilizar o seu tempo para o Launch. Não tenho dúvida nenhuma que a gente está com uma expert sobre o assunto. E o assunto de hoje é Pix, né? Então, Tati, bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. É um prazer enorme estar aqui pela primeira vez no canal. E eu que fico muito feliz de poder participar aqui com você. Tati, acredito que muitas pessoas estão, né, se questionando, pelo menos eu estou me questionando o que é o Pix, né? Porque a gente vê os comerciais dos grandes bancos, né, na televisão, muita gente falando, mas em nenhum comercial ali se explica o que é o Pix. Você poderia aí dar um overview para a gente, para um leigo que nem eu, em mercados capitais, em bancário, do que seria o Pix? Claro. Pode-se dizer que o Pix é realmente uma revolução em meios de pagamento. Então, não é à toa que tem se falado tanto a respeito do Pix. Ele é um pagamento instantâneo que permite transferências e pagamentos 24/7. Então, as transferências e pagamentos do Pix vão estar disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. E essas transferências e pagamentos ocorrerão num tempo máximo de 10 segundos. Então, é realmente uma revolução, algo muito diferente do que existe hoje na indústria de meios de pagamento. É uma iniciativa que partiu do próprio Banco Central, inclusive a marca Pix é uma marca do Banco Central, e essa iniciativa está inserida na agenda BC Hashtag, que tem como objetivo, entre outras coisas, tornar os meios de pagamento mais seguros e eficientes e aumentar a competitividade entre os participantes dessa indústria de meios de pagamento. E a intenção do Banco Central, ao criar o Pix, foi endereçar principalmente algumas preocupações que o Banco Central tem com prevenção à lavagem de dinheiro, porque hoje pagamentos em moeda, né, que ainda são muito realizados no Brasil, não permitem uma rastreabilidade. O Pix vai permitir essa rastreabilidade, com o custo da utilização do papel moeda, porque essa grande utilização do papel moeda no Brasil, até porque a gente ainda tem no Brasil uma população grande desbancarizada, tem um custo alto para o governo, e até para os particulares também, porque não é só o custo de emissão do papel moeda, mas também tem o custo de transporte desse papel moeda. E também uma preocupação com o custo dos outros meios de pagamento que hoje estão disponíveis. Porque hoje, né, para realizar uma transferência, tem a TED e o DOC. A TED, ela pode ser realizada no mesmo dia, dependendo do horário, mas se você realiza a TED depois das 5 da tarde numa sexta-feira, só cai na segunda, então ela não é o meio mais eficiente. O DOC nem se fala, que dependente do horário só cai no dia seguinte, e ambos têm um custo muito alto. Muitos bancos cobram uma média de R$ 10 por cada TED ou DOC que é realizado. Tem o boleto, que também tem um custo alto, e também não é o meio mais ágil que existe, né? Existe um prazo aí de compensação do boleto, que em torno de 2 dias. Os cartões também têm um custo alto para os estabelecimentos que aceitam os cartões, então essa era uma outra preocupação que o Banco Central buscou endereçar com o Pix. Como a gente vai falar um pouco mais para frente aí, quando a gente entrar nos benefícios do Pix, a intenção do Banco Central é que o Pix seja um meio de pagamento não só rápido, né, por conta desses 10 segundos de tempo máximo que eu comentei, mas também um meio de pagamento com custo bem baixo para aqueles que utilizam.
Nossa, tenho foi muita informação aí ali, um prazo, você vê, né? Ela falou com uma facilidade do que é o Pix, que eu fiquei aqui tentando tomar todas as anotações que eu teria possível e acabei aqui me perdendo. Mas, lógico, a primeira coisa que me veio na mente, sem sombra de dúvida, é aquele acordo que você não conseguiu pagar no dia porque fechou o banco, sabe aquele acordo judicial? E vem aquela multa monstruosa em cima do acordo, pelo menos isso não vai mais acontecer. Percebeu que o acordo não foi pago, a gente já consegue pagar de imediato. A imediatabilidade é muito bacana, né, com relação a esse Pix, né? Mas também tem tá nem ponto positivo ou negativo, mas também essa facilidade de você poder fazer pagamento 24/7, ela é brutal, né? Porque hoje em dia a gente leva em consideração os dias úteis, então uma Sim. vez que você não tem mais a necessidade de dias úteis, você consegue fazer transferências de valores de uma forma mais corriqueiras, né? Então, acredito eu que a circulação do valor ela vai ser mais abrangente. Uma dúvida que eu e aí você me corrija se eu estiver viajando na maionese, assim, particularmente, você falou que uma das intenções do Pix, a criação do Pix, veio para tentar aí barrar a questão de lavagem de dinheiro. E aí me veio já logo de imediato o sistema blockchain, né? Porque o intuito do blockchain, até mesmo na essência, também era tentar barrar essa questão de lavagem de dinheiro, até mesmo porque que foi que você falou muito bem, tem essa rastreabilidade, né? Eu não sei, mas o Pix ele veio com estudo também do sistema blockchain ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ele não usa exatamente o blockchain, mas foi uma infraestrutura que foi criada, desenvolvida pelo próprio Banco Central. Então, a infraestrutura central do Pix é uma estrutura que o Banco Central desenvolveu e pelos estudos que foram feitos e por todas as discussões que tiveram com o mercado, porque as discussões do Pix começaram há 2 anos no grupo de trabalho, que depois virou o Fórum Pix, que contou com a participação de vários agentes do mercado. Então, o Banco Central se dedicou, junto com o mercado, durante todo esse período, para desenvolver uma infraestrutura que seja segura e que permita exatamente essa rastreabilidade de uma forma segura. E que permita também a participação de diferentes instituições de pagamento e instituições financeiras dentro do PIX. E aí, aproveitando a sua deixa, quem são esses participantes do Pix, Tati? Então, a ideia do Banco Central, ao desenvolver essa infraestrutura do Pix, é permitir a participação de qualquer instituição financeira, então qualquer banco ou qualquer instituição de pagamento, como as e-wallets, né? Muito se compara o Pix ao WeChat e o Alipay, que são as infraestruturas de pagamento instantâneo utilizadas na China. Mas tanto o Alipay quanto o WeChat são infraestruturas particulares, né, privadas, então fechadas. Quem participa do Alipay e do WeChat são só as suas seus respectivos donos. No caso do Pix, por ser uma infraestrutura aberta, a ideia é que qualquer um possa participar, e daí terão alguns participantes que vão ser obrigatórios, que precisam estar no Pix, e alguns participantes que são facultativos. Então, em resumo, todas as instituições financeiras e instituições de pagamento com mais de 500 mil contas transacionais ativas, que são ou conta corrente, conta poupança, ou conta de pagamento que não tenha sido encerrada, basicamente, né, que esteja lá ativa na instituição, precisam participar do Pix. As outras instituições que tenham menos de 500 mil contas ativas poderão participar de forma facultativa. E na categoria também de participantes tem uma divisão entre participantes diretos e participantes indiretos. Então, algumas instituições vão precisar necessariamente participar de forma direta. Então, os bancos comerciais, né, os grandes bancos, vão precisar estar plugados, digamos, diretamente no sistema de pagamento instantâneo, no SPI. Já outras instituições poderão participar de forma indireta, né, utilizando o sistema de outras instituições, ou precisarão participar de forma indireta, depende aí da situação da instituição. Então, para dar um exemplo, uma instituição de pagamento, né, uma e-wallet, que ainda não esteja autorizada pelo Banco Central, porque ao contrário das instituições financeiras, as e-wallets, elas podem começar a operar
e só pedir a autorização do Banco Central depois que alguns limites sejam alcançados. Então, existem e-wallets hoje que operam no Brasil e não estão autorizadas ainda pelo Banco Central. Então, essas e-wallets que não estão autorizadas ou ainda estão em processo de autorização junto ao Banco Central, apenas poderão participar de forma indireta. Então, elas precisarão fazer um acordo com um participante direto do Pix, por exemplo, uma outra instituição de pagamento ou uma instituição financeira que seja participante direto, para poder participar via essa instituição do Pix. E daí, nesse caso, o interessante é que o Banco Central jogou para esse participante direto que faz essa conexão o papel de gatekeeper. Então, é ele que vai ter que ver se esse participante indireto tá cumprindo com todos os requisitos mínimos. Então, o Banco Central jogou daí para o mercado também o papel de monitorar o sistema. Mas, basicamente... Na verdade, aí você me corrige, essa e-wallet, eles vão escolher com quem que eles vão usar de intermediário, assim. Então, eu vou tratar com X banco, com W banco. Ou seja, não sei, mas eu vejo aí uma certa concorrência, né, para esses grandes bancos conseguirem aí um maior número de e-wallet, ou estou errada? Não, exato. Tanto que assim, o objetivo do Banco Central com o Pix foi justamente aumentar a competitividade, tanto na oferta aí do Pix direto para o consumidor final, quanto na oferta de soluções, né? Como essa solução que seria esse API aí, né? Essa interface ligando os participantes indiretos ao Pix para os próprios participantes. Então, espera-se sim que diferentes instituições vão estar buscando desenvolver soluções e oferecer essas soluções para o mercado. E, Tati, tenho duas perguntas aí para você. Primeiro, se tem alguma diferenciação com relação à pessoa física e pessoa jurídica, né? Lógico, ainda não, pelo menos o banco que eu utilizo, ainda não recebi nenhuma informação se eu tenho algum número de registro, não sei, alguma coisa para que nem no meu eu uso um token, né? Para fazer essa transferência aí imediata, né? Então, por enquanto, no meu banco ainda continua o TED Doc, né? Não sei, tem algum prazo ali para colocar isso em prática dos grandes bancos e se realmente existe alguma diferença entre pessoa jurídica e pessoa física, porque, a meu ver, eu já vejo um benefício muito grande, né? Os valores que eu pago de TED Doc, então não vou precisar pagar mais. Eu, Caroline Moura, né? É diferente da pessoa jurídica. Isso. Com relação ao prazo, o Pix passa a funcionar no dia 16 de novembro. Até lá, a gente está na fase de cadastramento. Então, o cadastro começou dia 5 de outubro. Desde né, do dia 5 até ontem, se eu não me engano, já tinham sido cadastrados acho que 16 milhões, então bastante gente já está buscando esse cadastro. E o que seria esse cadastro? Né? Seria o cadastro da sua chave Pix, que é basicamente o número que você desejar. Então, muita gente está usando, eu já cadastrei a minha chave Pix, por Nossa, nem exemplo, no meu sabia banco. que existe isso, gente. Estou total desatualizada. Vou entrar no meu banco depois dessa conversa, tipo, já. Pede para cadastrar sua chave Pix. E daí a chave Pix pode ser seu CPF, por exemplo. Muita gente está usando o CPF, né, que é um número fácil, o número do seu celular, e-mail. Não, Então porque você pode... vamos levar uma consideração, né? Nessa onda de senha, números, que todo site exige alguma coisa, tá difícil decorar tanta login, né? Pois é, por isso que é fácil você usar o CPF, por exemplo. Você coloca lá o número que você já sabe como sua chave Pix. Ou se você quiser utilizar um número aleatório também, pode ser gerado um número de identificação. Outra opção também é o QR Code, que a gente imagina que muitos estabelecimentos vão utilizar o QR Code para recebimento dos pagamentos via Pix. Então, você tem essas três diferentes opções aí para serem utilizadas para fins do pagamento. Com relação à diferença entre pessoa física e pessoa jurídica, a grande diferença está no custo, né? Nas tarifas que vão ser cobradas. A pessoa física não vai pagar nada, nem para receber, nem para fazer um Pix, né? A gente vai falar agora, faz um Pix. A tarifa vai ser zero. O Banco Central já estabeleceu que os bancos, né, e instituições de pagamento não vão poder cobrar uma tarifa, a menos que essa pessoa física seja um empreendedor individual que esteja recebendo o pagamento via Pix
por um serviço ou por uma compra realizados, ou a menos que o banco ofereça, ou a instituição de pagamento, né, enfim, a instituição participante aí do Pix, ofereça o pagamento, digamos, eletrônico, né, online, via Pix, e a pessoa escolha ir numa agência, utilizar a estrutura física do banco para fazer um Pix. E daí você pode ter uma tarifa sendo cobrada por isso, mas são duas exceções bem pontuais. Em geral, as pessoas físicas não terão cobrança para fazer um Pix, nem para receber, nem para fazer. Já as pessoas jurídicas, as tarifas são livres para serem cobradas pelas instituições participantes. E é interessante que o Banco Central faz pouco tempo, né, que determinou que essas tarifas poderiam ser cobradas, e a gente já começou a ver um movimento aí na indústria de alguns bancos falando, vem aqui para o Banco X, faça seu Pix conosco, que não terá cobrança de tarifa para a pessoa jurídica. Então, a gente imagina que por conta da competitividade, né, nessa indústria, a tendência é que o custo seja baixo. Até porque o Banco Central, ele buscou na construção da plataforma, né, na infraestrutura do Pix, que tem um custo bem baixo para as instituições participantes. O Banco Central vai cobrar um ressarcimento aí de custos, né? O Banco Central, ele não pode ter lucro, né? Ele não tem fins lucrativos, então ele vai buscar só um ressarcimento do custo que ele tem com o Pix junto às instituições participantes, cobrando 1 centavo a cada 10 Pix realizados. Então, a intenção é que realmente seja um custo baixo e que as instituições passem para os consumidores aí, né, os clientes, pessoas jurídicas, um custo baixo quando cobrar uma tarifa. Eu estava até pensando agora que você falou que, lógico, que pessoa física não vai ter custo nenhum para fazer um Pix, né? Acredito eu, então, que o DOC e o TED estejam particularmente já morto debaixo do caixão, ou não? É o fim deles, né? O Pix, ele não substitui formalmente nenhum meio de pagamento, né? Não é com a entrada do Pix, o TED e o DOC deixam de existir. Mas espera-se, né? Acho que a tendência é que, de fato, as pessoas comecem a migrar cada vez mais para um Pix, ao invés de realizar uma TED DOC, que você tem uma tarifa, né, mais elevada, né? Você vai para um Pix que tem um custo muito mais baixo, ou nem tem um custo no caso de pessoas físicas. Até Exato. até teve um estudo interessante que saiu essa semana da agência Moody's, estimando uma redução de 8% nas receitas de tarifas dos bancos por conta da entrada em vigor do Pix. Então, de fato, né, a expectativa é que tenha essa migração para o Pix, e não apenas o TED e o DOC, mas também boletos, cartão de débito, sejam cada vez menos utilizados. E mesmo o cartão de Mas crédito. aí, ô, Tati, lógico. Oi, desculpa te cortar, mas como toda empresa brasileira, como todo brasileiro, a gente tira, né, um preço daqui e a gente tenta embutir algum outro serviço, algum outro produto, né? Porque você está me falando que ali tem uma média de prejuízo ali de 8% somente com o TED, com o DOC, e ainda pode entrar, né, os valores de boleto e outros tipos de serviços bancários. Esse valor que o banco ali já tinha ali no seu financeiro, você acredita que ele vai ser embutido em algum canto ou os bancos vão ter que trabalhar e se adaptar aí para suprir esse rendimento? É difícil dizer ainda como os bancos vão se reposicionar diante do Pix, mas acho que espera-se sim um desenvolvimento de outras soluções, até porque o Pix, por ser essa infraestrutura aberta e flexível, ela permite diferentes soluções aí que a gente imagina que vão surgir, né? Por exemplo, no caso do cartão de crédito, né? Hoje o cartão de crédito é muito utilizado porque permite o parcelamento. E daí muita gente olha para o Pix e fala, bom, o Pix não vai mexer no cartão de crédito porque o Pix não permite parcelamento. Mais ou menos. Existe a figura do Pix agendado. Você pode falar, eu não vou fazer o Pix hoje, eu vou agendar o Pix para a data X. E daí você pode agendar numa compra diversos Pix, fazendo um espelho de um parcelamento. E daí você pode associar esse agendamento do Pix, por exemplo, a uma linha de crédito que vai ser fornecida para uma instituição financeira, falar, bom, já que você não tem como, a pessoa não tem como garantir, né, que daqui
um mês eu vou ter aquele valor da parcela do Pix para cumprir, né, com o meu Pix agendado, pode entrar uma instituição financeira falando: não, não tem problema, eu vou te garantir a liberação de um crédito e daqui a um mês esse crédito vai ser utilizado para pagar esse Pix agendado. E daí isso funcionaria como um parcelamento no cartão de crédito, né? Então, acho que ainda é cedo para dizer exatamente qual vai ser o impacto na indústria. O que se imagina é que diferentes soluções vão surgir aí agregadas ao Pix. Com certeza, sem sombra de dúvida. Nossa, eu tenho N dúvidas, mas lógico, e aí vai uma opinião pessoal mesmo, que eu gostaria sua, como eu tenho dúvidas de como funciona, né? Nem sabia que dava já para eu escolher ali o meu número do Pix no meu banco, eu falei, acredito que as informações comerciais que estão vindo para o público hoje ainda estão muito cruas, né? E aí a minha dúvida é, será que a população ela está pronta para entender como funciona, como utilizar o Pix, ou ainda é muito complicada, né? Porque a gente tem uma grande parcela da população que ainda vai no banco pagar o boleto, né? Que ainda vai no banco fazer uma transação. A gente viu muito, né? Os bancos tentando explicar como poderia utilizar o aplicativo do banco em decorrência da pandemia, né? Como mal aquele cidadão já está tentando ali brigar com o aplicativo, né, para fazer uma transação bancária, agora ele vai ter que aprender a gerar um número Pix, fazer um pagamento via Pix, né? É muita informação num particularmente um curto período de tempo, né? Qual é a sua opinião aí mais pessoal com relação a essa mudança? Não, de fato, a gente tem uma grande parcela da população que ainda não está tão acostumada ao meio eletrônico de pagamento, e também tem uma grande parcela da população que é desbancarizada, né? Que não tem nem conta em banco. Então, acho que vai ter aí um período ainda de adaptação para aumentar a utilização do Pix, e, na minha opinião, vai depender muito de como os estabelecimentos comerciais, né, e-commerce, por exemplo, ou desde da padaria até os grandes varejistas, vão se posicionar em relação ao Pix. Como para esses estabelecimentos vai ser muito mais barato receber um Pix do que receber um pagamento com cartão, por exemplo, eu imagino que a tendência é que esses estabelecimentos vão incentivar os clientes a utilizarem o Pix. Paga via Pix, eu te dou um desconto, e começar a educar a população também sobre a utilização do Pix. Então, acho que o aumento, né, da utilização do Pix vai depender muito do esforço do comércio, principalmente, para educar a população sobre o que é o Pix e como utilizá-lo para esses pagamentos. Interessante. E aí, para a gente finalizar, tem uma última pergunta, né? E aí você pontuou muito bem, né? Os incentivos para a utilização do Pix, até mesmo porque para aquele estabelecimento não pagar aquela famosinha taxa de cartão que a gente sabe que está embutida no preço do produto, né? E aí eu até me questiono, será o fim dos cartões, né? Seja de débito ou seja de crédito, Tati? Eu não diria que será o fim. O que se espera, né, é que o cartão de débito perca um pouco, né, a sua utilização, né, diante do Pix. O cartão de crédito, por permitir, né, o parcelamento e por ser tão utilizado ainda no mercado brasileiro, imagino que ainda vai continuar sendo utilizado, mas dependendo de como essas soluções, como eu falei, né, aquele Pix agendado junto com o financiamento de uma instituição financeira, ou o próprio parcelamento do fornecedor junto com esse Pix agendado, dependendo de como essas soluções vão ser desenvolvidas e quanto elas vão passar a ser utilizadas, pode afetar, sim, o quanto o cartão é utilizado. Então, acho que a tendência, na minha opinião, né, ainda é muito cedo para dar essas previsões, acho que a gente está no comecinho ainda do Pix, mas na minha opinião, diante do cenário que estou vendo até agora, a tendência é que não suma o cartão, né, continue sendo utilizado, mas em um grau um pouco menor com o crescimento do Pix.
Sem sombra de dúvida, a tecnologia está mudando tudo, mudando a forma como consumimos, a forma como pagamos os nossos produtos e a forma com que vivemos. Tati, eu só tenho que agradecer a sua participação aqui no Loinch. Pessoal, se você gostou aqui do nosso papo, nosso bate-papo, peço que você curta o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Essa é a Tatiana Expert, é sempre um prazer ter esse bate-papo com ela. Se caso você tiver alguma dúvida com relação ao Pix, pode mandar aí diretamente no nosso chat, que a gente vai tentar aí responder o mais rápido possível. Tati, muito obrigada. E pessoal do Loinch, até um próximo bate-papo. Se você também quiser sugerir algum assunto, seja ele jurídico, seja econômico, seja político, pode mandar para a gente, que a gente está aqui a todos ouvidos. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Obrigada a você pelo convite, obrigada pelo pessoal do Loense por assistir e qualquer dúvida eu fico à disposição. Obrigada, Tati. Beijo, pessoal. Se cuidem. Beijo, tchau.